Tá lá, Super Esporte ao vivo. Hoje é dia 12 de fevereiro de 2014 e a gente começa o programa falando da Superliga Masculina de Vôlei. Ontem à noite, o time do SESI deixou para trás a derrota para o Minas e se recuperou com uma boa vitória diante do Maringá. Com o resultado, a equipe paulista atingiu os 49 pontos e se manteve em segundo lugar no torneio, impedindo que o time do Cruzeiro abrisse uma vantagem ainda maior na ponta da tabela. Veja aí. Com Serginho e Giovani na arquibancada, o SESI não encontrou muitas dificuldades para bater o Maringá no ginásio Marcelo de Castro Leite. Os paulistas venceram o duelo diante dos paranaenses por 3-1, com parciais de 21-18, 19-21, 21-19 e 21-17. O SESI se manteve na ponta do placar durante todo o primeiro set. Contando com a boa distribuição de bola do levantador Sandro, o time de São Paulo não deu chances para a defesa do Maringá. Logo no começo do segundo set, a equipe da casa assumiu a ponta. Bem no ataque, o time vermelho abriu 7-4. A vantagem durou até metade da disputa, mas o SESI passou a cometer muitos erros e entregou de bandeja a reação ao Maringá. Na terceira parcial, os meninos comandados por Marcos Pacheco seguiram dando pontos de graça. Porém, o saque eficiente manteve o time na ponta do marcador. Para não prolongar ainda mais a disputa, os donos da casa contaram com as boas atuações de Lucarelli e Evandro no quarto set. Com a dupla virando tudo no ataque, os paulistas controlaram os paranaenses, que não tiveram mais forças para reagir. Intervalinho e a gente volta daqui a pouco com o Gugu. Sim, Gurian ao vivo aqui comigo. Até já. Sim, sim, Super Esporte de volta para a gente falar de seleção brasileira. Ê, coisa boa! Ontem o técnico Luiz Felipe Scolari divulgou a lista de convocados para o amistoso contra a África do Sul. O treinador falou sobre as novidades da seleção e comentou a respeito da situação do goleiro Júlio César e do atacante Fred. Júlio César e Fred são dois jogadores que a mídia vem explorando muito em termos de preocupação ou não. Gostaria que você pudesse dar um quadro atualizado para a gente desses dois atletas. O Júlio está convocado, o Fred deve jogar no sábado. O que você pode falar para a gente? Obrigado. Vou te responder a pergunta pela metade. O Fred não está convocado, eu não falo sobre quem não está convocado. E o Júlio está convocado, deve fazer a pré-temporada no novo clube dele, o Toronto. Deve estar terminando lá os trâmites legais e provavelmente vai se apresentar em excelentes condições. Não tem problema algum. A presença do Rafinha e também do Fernandinho, eu queria que você fizesse então um panorama e justificasse a convocação dos dois. Nós tivemos um problema de lesão e nesse problema de lesão a oportunidade surge de que eu ainda teste um jogador no setor de meio campo para que eu possa ter uma definição a partir da última convocação. Principalmente o Fernandinho vem jogando muito bem no Manchester e vem chamando a atenção, é uma oportunidade. Já o Rafinha também vem trabalhando muito bem pelo Bayern de Munique, tem um passado, tanto o Fernandinho quanto o Rafinha nas seleções de base, já defenderam o Brasil, e eu sempre tenho que olhar alguém mais, porque da maneira que os campeonatos estão sendo disputados, a gente nunca pode ter a certeza que aqueles jogadores que nós imaginamos de convocar, possam estar nas suas melhores condições quando houver essa convocação. Muito bem. Boa tarde, Gurian. Gostou da convocação da seleção brasileira? Ela não está completa, Anitta. Boa tarde para você, para todos aqueles ligados aqui no Super Esporte. E quando o Felipão fala que ainda tem alguma coisa para ver, dá um friozinho na barriga. E olha que de barriga eu entendo, porque a questão é o seguinte, ele não mostra uma convicção 100% daquilo que ele imagina para a seleção. Ou se imagina, ele não conta com 100% daquilo que ele precisa para desenvolver essa imaginação. E a Copa do Mundo está aí, gente. Bom,
Pode ser uma estratégia dele também. Guria, bom, o Fred ontem já treinou com o Fluminense, tá? Ele treinou um pouco de finalização, treino tático, então aparentemente parece que ele tá melhorando aí da coxa, né, do edema dele. E você sabe que o Brasil vai ter um amistoso aí que não estava previsto, né, que vai ser aqui em São Paulo. Bom, antes disso, dia 7 de maio, no Rio de Janeiro, deve sair a lista oficial fixa, 23. Né? Dos 23 jogadores que vão para a Copa, vão jogar a Copa. E dia 6 de junho, então, tem essa partida aqui no Morumbi, né? Contra a Sérvia. Diante de uma torcida exigente, que não tem paciência com a seleção brasileira e diferente de outras praças, como no Nordeste, por exemplo, até em Minas, no próprio Rio de Janeiro, onde a torcida empurra mais, o paulistano, ele é muito exigente. Ah, mas São Paulo hoje tem gente de todo lugar do Brasil. Tem, mas cria uma coisa da bronca na seleção brasileira aqui, que às vezes mais atrapalha do que ajuda, aquela cobrança fora de hora. Vai ter vaia, que nem já teve da outra vez. Bom, vamos falar da Libertadores. Ontem, Botafogo e Atlético Mineiro estrearam com vitória na Libertadores da América, jogando no Maracanã. O Fogão venceu os argentinos do San Lorenzo por 2-0, com gols de Ferreira e o Alisson. E começaram muito bem na busca pela classificação do Grupo 2. Já o Galo visitou o Zamora, na Venezuela, e conseguiu uma vitória sofrida, 1-0 no finalzinho da partida. Ronaldinho cobrou o escanteio e Jô de cabeça fez o gol do triunfo atleticano. O time de Paulo Autuori divide a liderança do Grupo 4 com o Santa Fé da Colômbia, que venceu o Nacional do Paraguai por 3-1. E hoje é a vez dos outros dois brasileiros entrarem em campo. Eu tô falando que no México o Flamengo estreia contra o León e o Cruzeiro visita o Real Garcilaso no Peru. Se liga aí. Dizem que não é fácil, né? Mas a gente tem que superar, né? A gente não tá acostumado a jogar. Creio que é normal também, né? A galera sentir, mas acho que não pode faltar a vontade, a garra e é tentar superar tudo isso aí pra gente fazer um bom jogo e conseguir a vitória. Cara, a gente espera um jogo que vai ser muito difícil, bastante pressão, como é a tradição da Libertadores, né? A torcida em cima, fazendo aquele fuzuê, né? Mas a gente tem que estar tranquilo, a gente já sabe que isso pode vir a acontecer, mas a gente tem que estar com a cabeça boa, né? E jogar nosso futebol firme, porque a gente consiga sair com um resultado positivo. E o Gurian, falando em Libertadores, a gente não pode deixar de falar que o Adriano ontem assinou contrato com o Atlético Paranaense e pode ser que amanhã já esteja no banco para o jogo contra o The Strongest. Exatamente, o poderoso, que o Adriano volte a ser poderoso também. Adriano, só depende de você. Você quer? Então tá bom, se você quer, você vai ter. Agora, o problema é Adriano querer, porque essa ponte aérea Vila Cruzeiro, Curitiba é o que mais me preocupa. Bola, ele ainda tem, mesmo com 30 anos, e ter passado por tudo que passou. A gente tá na torcida, Adriano. Eu ainda acredito, e o Gurian também. Vamos ver. Bom, ontem na Vila Belmiro, o Santos venceu o Comercial e tem agora a melhor campanha do Campeonato Paulista. Você ouviu bem. Leandro Damião participou bastante do jogo, mas passou em branco. Já o garoto Geovânio, em noite inspirada, marcou os 2 gols do Peixe. O jogo é na Vila Belmiro, um time de branco e o outro de amarelo. Mas espera aí, hein? Não se confunda. O Santos não está de branco. A equipe estreou o uniforme amarelo comemorativo ao Mundial ontem diante do Comercial de Ribeirão Preto. E logo no primeiro minuto, quase que a equipe da Baixada abriu o placar com Leandro Damião. A resposta do Comercial veio depois da cobrança de falta. A zaga afastou mal e Marconi bateu forte por cima do gol de Aranha. Mais um lance perigoso para o time de Ribeirão. Chaves soltou a bomba e a bola novamente foi por cima da meta santista. 3 minutos depois, Cicinho avançou pelo meio e deu um lindo passe para Geovânio. Ele deu um corte no zagueiro Renier e tocou para o gol. 1-0 Santos. E no contra-ataque, principal arma do Peixe nessa temporada, o time de Oswaldo de Oliveira chegou ao segundo gol. Leandro Damião arrancou e tocou para Geovânio fazer o segundo dele na partida. 2-0. A 2 minutos do final da primeira etapa, Cícero teve a chance de ampliar na cobrança de falta, mas Marcelo Henrique fez a defesa. Logo no começo da segunda etapa, Marconi bateu falta com perigo e a bola passou muito perto do gol.
Novamente, ataque do Comercial. Dessa vez, o William Simões arriscou de fora da área e Aranha fez a defesa. Jogada de Thiago Ribeiro e Cícero pela esquerda. O camisa 8 cruzou e por muito pouco o Cicinho não faz o terceiro do Santos. Aos 22 minutos, o William Simões usou o braço e parou o contra-ataque do Peixe. Ele já tinha cartão amarelo e foi expulso de campo. Depois disso, o atacante Leandro Damião perdeu 3 ótimas chances. Primeiro, no cruzamento de Cicinho. Na segunda oportunidade, ele tentou um toque de letra. A bola pegou no zagueiro. Na última, o camisa 9 recebeu livre na grande área e chutou muito mal à esquerda do gol. E ficou nisso. Fim de jogo na Vila Belmiro. Santos, líder do grupo C, 2. Comercial, quarto colocado no grupo A, 0. Olhando para o Comercial, que trocou o treinador, né? Que vinha num momento difícil, sabia que eles não iriam se atirar para cima do Santos aqui hoje. Imaginava que ele realmente ia procurar conter o time do Santos, diminuir o espaço de ação. E ele fez isso com muita inteligência. É que nós aproveitamos os poucos momentos que eles nos permitiram, né? Principalmente do contra-ataque. Mas, de fato, não foi uma partida como as outras que nós já fizemos aqui. A gente teve a entrada do Damião, que muda um pouquinho a característica de como a equipe vinha jogando, né? Mas eu acho que foi uma vitória importantíssima, nos dá não só a liderança do grupo, mas eu acho que agora nós estamos na frente Isso é importante, é um aspecto muito positivo para nós. E agora vamos nos preparar para manter esse estado de coisas nas próximas partidas. Eu preferi mantê-lo para que ele vá adquirindo esse ritmo, que ele participe mais com os companheiros, né? Que ele, enfim, que vá se entrosando e quebrando essa ausência de jogos que ele está sentindo realmente, né? Além de estar há muito tempo sem jogar, ele está estreando com companheiros novos, né? Com uma situação completamente diferente. O Giovânio, eu sinceramente nem conhecia antes de vir para o Santos. Eu sei que ele jogou umas partidas no final, foi bem, mas não conhecia. O Gabriel, por causa do Gabigol, já era um jogador que eu prestava mais atenção. E não só os dois, alguns outros têm me chamado muita atenção. É o caso do Alan, por exemplo. Nos treinamentos, são jogadores que se impõem com personalidade de jogadores mais veteranos, né? Essa diferença, ela acontece. E eu tenho que ter a sensibilidade de observar e procurar aproveitar, né? Antes de mais nada, guria, dá uma imitadinha aí na comemoração do Giovânio, saca? Saci? Aê, mandou. Gostou? Muito, adorei. Foi uma homenagem ao Leandro Damião, que estão chamando de novo Alexandre Pato. Seria o Alexandre Pato. Não foi em homenagem ao empresário dele? Sim, o Giovânio? Sim, mas eu estou dizendo o seguinte, o Leandro Damião jogou 2 vezes. Sim. Não meteu gol ainda e já estão falando. É o Alexandre Pato do time do Santos. Eu estava há pouco o doutor Júlio Nardelli, que é médico da Seleção Brasileira de Vôlei, a Dani Neves, que é nutricionista, o Kleber Taira, a Cláudia, o Carlão. A gente estava numa roda conversando exatamente isso. A exigência que o torcedor faz do jogador. Gente, são 2 partidas. A ansiedade do momento é o adversário do Damião. Agora, em termos de disposição, você não pode nem comparar o sangue que ele está dando em campo para tentar fazer esse gol com a disposição do Alexandre Pato. Ele mesmo está ansioso, né, guria? E essa ansiedade é muito prejudicial. Você, quando faz as coisas ansiosas, não perde um pouco o sabor, Anitta? Fica mais confuso, né? Então, é o que está acontecendo com ele. Ele está querendo responder muito rapidamente ao investimento que foi feito em cima dele, a cobrança, o peso de ter vestido a camisa da Seleção Brasileira e até essa vaga que ainda pode surgir com a não ida do Fred e, quem sabe, mais um atacante. Ele quer mostrar muito rapidamente que pode, que ainda dá, e isso é o grande adversário do Leandro Damião nesse momento. Tomara que metade,
só uma metadezinha dessa vontade toda vá lá pro Adriano, né? E aí eu acho que a gente consegue modular legal. Olha, 30% pro Damião, 30% pro Pato e 30% pro Adriano, já tem 10% sobrando por aí, todo mundo ia sair muito feliz. Bom, vamos falar do São Paulo, já que o Gurian falou do Pato. Alexandre Pato foi recebido ontem pelos companheiros e já treinou. Na manhã de hoje, Alexandre Silvestre acompanhou as atividades do Tricolor. Confira aí a reportagem. Olha o Pato aí, Anitta. Treinando no São Paulo, esperando pelo acerto financeiro com o Corinthians, que lhe deve uma grana, para finalmente assinar um empréstimo com o Tricolor e ser apresentado de forma oficial. A data segue indefinida, claro, depende dessa burocracia ser desatada. Ontem ele foi recebido pelo Rogério Ceni, que desejou boa sorte ao atacante, e pelo Muricy Ramalho, que disse: "Aqui você vai ser feliz, meu filho." O professor prepara o time para o jogo com a Portuguesa. 2 titulares estão fora de combate, Rodrigo Caio e Álvaro Pereira suspensos com 3 cartões amarelos. Substitutos imediatos devem ser Reinaldo para a lateral esquerda e Paulo Miranda na zaga. O Luiz Fabiano, que foi poupado no final de semana, não enfrentou a Ponte Preta com dores musculares, tem tudo para retornar à equipe. Está treinando firme para isso. O São Paulo, olha só, é o time mais regular do Campeonato Paulista. Como visitante, perdeu todas. Em casa, só ganhou. Sábado, 9 da noite, clássico com a Lusa, é no Morumba. Beijo, Anitta. Cadê o beijo que você aparecendo? Eu não entendi. Escuta, e aí? Use a imaginação, Anitta. Tá bom, vou usar. Tá bom. Fala lá do jogo. Bom, o São Paulo 100%. Em casa ele ganha todas, fora ele perde todas. O Pato não vai jogar o Campeonato Paulista, é sempre bom fazer essa lembrancinha. E o Muricy agora está com agradáveis problemas. Ele tem o Pabon, ele recebeu o Souza, precisa acionar mais o Luiz Ricardo, o Luiz Fabiano está sendo tratado com cuidado. As cobranças vêm aí, tem o Álvaro Pereira, então na questão de elenco é fazer a química entre esses jogadores. E a Lusa precisa acertar os salários lá, porque prometeram o novembro para dezembro, dezembro para janeiro e em fevereiro diz que é 30% daquilo que era em dezembro. Vamos falar de Palmeiras? Segue preparação aí para o clássico no domingo contra o Corinthians, o Pacaembu. E o Vinícius Rodrigues, nosso mini garrafa, tem as últimas informações do Verdão. Boa tarde, Anitta, pessoal ligado no Super Esporte. O Palmeiras treinou hoje pela manhã na academia de futebol. Em termos de novidade, não tivemos muita coisa. O meio-campo Valdívia fez um trabalho na academia e logo foi a campo. Já o meio-campo Bruno César e o volante Josimar já podem ser relacionados pelo técnico Gilson Kleina para o derby de domingo. A grande questão, na realidade, é se Bruno terá condições de começar como titular ou se ele será apenas banco de reservas. Ele, que é considerado um dos principais reforços, se não o principal reforço do Palmeiras nesta temporada. Agora o Verdão segue em busca de mais uma vitória para seguir líder do Grupo D do Campeonato Paulista. Com as informações do Palmeiras, Vinícius Rodrigues para a TV Gazeta. Vai daí, Anitta. Vamos falar do time, né, que anda bagunçado, né, por causa da torcida justamente, o Corinthians, né. Agora o assunto no Corinthians é só o Jadson, né, que o Guerreiro que está com Bárbara Evans e pagou cofrinho lá na praia do Rio de Janeiro. Aliás, põe uma cueca, uma sunga embaixo, né? Mas vamos falar, eu quero falar de duas coisas. Você não gostou do cofrinho? Não, preferi ver as coisas até da menina, porque o que é que tá isso, Anitta? fora do disco? Não, é verdade. Deixa eu falar, vamos falar eu quero falar do Paulo André, tá? Vários sites estão dando, inclusive o gazetesportiva.net. Paulo André aceita a proposta do futebol chinês e deixa o Corinthians. Essa é uma notícia agora de última hora, tá saindo, né? Agora durante toda a manhã, a partir das 10h40 e pouco da manhã, 45 da manhã. E aí tá falando que o Paulo André aceitou então uma proposta do Xangai, eu não sei como é que fala, é Shenhua que fala? Shenhua. E está deixando o Corinthians, ele aceitou a oferta dos chineses, algo visto com bons olhos pelo Parque São Jorge, que parece que não fez nada para segurar o homem. E aí, Gurian, você acha que isso vai ser bom para ele? E como é que fica nisso o Bom Senso Futebol Clube, né? E aí que a FIFA tem que investigar onde esse futebol chinês está arrumando tanto dinheiro para tanta gente num espaço de tempo tão curto. Não é uma lavagem de dinheiro? Precisamos ver isso aí direitinho, porque os caras chegam aí, Anitta, não tem como você falar não pro tamanho da proposta. Foi isso mesmo que ele ficou encantado. E o Corinthians está doido por causa de dinheiro. Corinthians, São Paulo, Portuguesa, todo o clube brasileiro é louco por causa de dinheiro, ninguém aguenta. Tomara que o Paulo André vá, mas não abandone o bom senso.
Falando em dinheiro, o Jadson só joga domingo contra o Palmeiras se o Corinthians pagar R$1 milhão referentes aos direitos autorais de Alexandre Pato. Boa tarde pra você, bom almoço, viu? Quer almoçar comigo? Quer almoçar comigo? Eu topo. Então vamos, você paga. Você convida, eu venho. Vai lá pra cá. Hoje, 6 da tarde, o time do Gazeta Esportiva entra em campo com as últimas notícias do esporte. Assista agora Você Bonita e logo após, Mulheres.